Meu coração está em paz ao me ajoelhar diante do Senhor, sentindo sua presença calorosa como um raio de luz que atravessa as sombras da minha alma. Hoje quero desabrochar em oração como uma flor que abre ao amanhecer, abraçando cada pensamento, cada respiração e cada palavra que desejo trazer diante do Criador. Nesse momento, minha mente se enche de gratidão por tudo que Deus já me deu. Sua graça incondicional, sua paciência infinita e sua misericórdia que me envolve como um manto. Enquanto me ajoelho, sinto a força da oração como um fio invisível que me conecta ao infinito da existência. O Senhor está aqui, em cada sussurro do vento, em cada sombra do meu quarto, em cada batida do meu coração. Ele me ouve mesmo antes que eu abra os lábios. O simples ato de me inclinar diante dele me lembra que ele é a fonte de toda a vida, de toda a esperança e de toda a alegria. Neste instante, desejo não apenas expressar minhas necessidades, mas também oferecer minhas ações diárias como oferendas de amor ao Altíssimo. Quero agradecer por cada bênção que me cercou desde o momento em que despertei. O sol que iluminou meu rosto, o sorriso de alguém que cruzou meu caminho, o ar puro que respiro. Tudo isso é parte do milagre da vida que o Senhor permite que eu viva. Ele não me deixa sozinho, Ele está aqui em cada detalhe, mesmo que eu não perceba. Às vezes, penso que as coisas são simples demais, mas então percebo que tudo é uma manifestação do seu amor. As palavras que saem de meu coração são como gotas de orvalho caindo no chão seco da minha alma. Desejo que cada um desses pensamentos chegue ao coração do Senhor e seja acolhido com alegria infinita. Ele me conhece melhor do que eu mesmo e por isso confio nele. Mesmo nas horas mais difíceis, quando a luz parece apagar e a escuridão parece dominar, sei que ele está me guiando, mesmo que eu não consiga ver o caminho. Hoje quero orar com a certeza de que o Senhor me ouve. Ele me escuta com atenção e me acolhe com amor. Neste momento, desejo não apenas pedir por coisas específicas, mas também desejar que Ele me dê os dons que precisa, paz, sabedoria e a capacidade de amar como Ele me ensinou. Ele é meu Pai, minha rocha, minha fortaleza e minha luz. Obrigado por tudo, Senhor. Revelação gradual, bênçãos divinas em meu caminho. Meu Pai Celestial, quero que Sua presença ilumine cada canto do meu coração e de minha vida. Hoje desejo trazer diante de você as bênçãos que me cercam, mesmo que eu não as veja claramente. Sua graça manifesta-se de formas que nem sempre reconheço, mas que com o tempo tornam-se evidentes. Cada passo que dou, cada momento que vivo, está sob Sua proteção e orientação. Começo pelo seu amor incondicional, que é o fundamento de tudo o que sou e tudo o que possuo. Quando penso em como o Senhor me amou desde o primeiro momento em que Ele me criou, sinto um calor que se espalha por meu corpo e por minha alma. Ele me acolheu, mesmo quando eu era apenas um bebê que chorava no colo de meus pais. Ele me amou antes que eu pudesse dizer sim a Ele, antes que eu entendesse o significado de palavras como sagrado, santidade ou sacrifício. Cada dia da minha vida, Ele me envolve em seu amor infinito, mesmo que eu não perceba. Lembro-me de um momento em que precisei de suas bênçãos de proteção. Havia uma tempestade na noite em que eu estava prestes a enfrentar uma difícil decisão. O céu estava escuro, os raios iluminavam o céu como sinais de advertência e o vento parecia sussurrar coisas que eu não queria ouvir. Mas mesmo nesse momento de incerteza, o Senhor me guiou com um sussurro suave em meu coração. Ele me lembrou que Ele está comigo, mesmo quando o mundo parece estar contra mim. Sua proteção não é apenas uma promessa, mas uma realidade que vivencio diariamente. Quando enfrento desafios, Ele me lembra que Ele é minha fortaleza. Em momentos de dúvida, Ele me derrama seu cuidado como um manto que me envolve e me mantém seguro. Seus anjos estão ao meu redor, mesmo que eu não consiga vê-los. Eles me protegem quando eu estou dormindo, quando estou caminhando pela rua ou quando estou sentado em silêncio, meditando sobre a vida. A orientação divina que o Senhor me oferece é como uma luz que ilumina o caminho mais difícil. Há vezes em que eu não sei para onde ir ou o que fazer. Nesses momentos, Ele me mostra um caminho que eu nem imaginava que existia. Ele me guia com sabedoria que transcende meu entendimento humano.
Ele me lembra que cada passo é parte de um plano maior, uma parte de uma obra que Ele está realizando em minha vida. Quero também reconhecer sua presença em cada bênção que recebo no cotidiano. O pão que comi esta manhã, o abraço que recebi de um amigo, o sorriso que me foi oferecido por uma estranha. Tudo isso é uma manifestação do seu amor. Ele não me deixa sem nada, mesmo quando eu não percebo. Sua mão está sobre minha vida, guiando-me com cuidado e amor. Lembro-me de uma vez em que precisei de coragem. Havia um momento de escolha que parecia impossível de tomar, e o que me faltava era a força para enfrentar o que estava à frente. Mas ao orar com humildade e fé, o Senhor me deu aquela coragem que eu precisava. Ele me lembrou que Ele está comigo, mesmo quando eu não consigo ver o caminho. E ao mesmo tempo, Ele me deu a certeza de que no final, tudo se ajeitaria como Ele deseja. Sua presença é como um raio de luz que ilumina minha vida quando tudo parece escuro. Ele não me deixa sozinho. Ele está aqui mesmo quando eu não consigo enxergar sua mão. Ele me protege, me orienta e me acolhe com amor infinito. Meu Pai Celestial, em meio aos desafios da vida, eu me senti frágil como um vaso de porcelana que poderia quebrar com o menor impacto. Havia momentos em que o peso dos meus pensamentos parecia insuportável e eu questionava se havia força suficiente dentro de mim para suportar tudo isso. Mas mesmo quando a escuridão parecia dominar meu coração, eu me lembrava de que o Senhor estava comigo. Ele não me deixaria sozinho, mesmo que eu não conseguisse enxergar sua presença. Lembro-me de uma noite em que me senti verdadeiramente desesperado. Havia uma pressão que parecia não ter fim, como se o mundo inteiro estivesse contra mim. O peso de decisões importantes, a incerteza sobre o futuro e a falta de respostas para perguntas que me atormentavam fizeram com que eu me sentisse abandonado por tudo. Mas nesse momento de vulnerabilidade, o Senhor me lembrou que Ele estava comigo. Ele me mostrou que não precisava entender tudo agora. Basta confiar nele e permitir que ele me guie. Quando me ajoelhei em oração, senti uma força incomum fluindo por meu corpo e por meu coração. Era como se o Senhor estivesse me dizendo que eu não estava sozinho nessa batalha. Ele me lembrava que eu era mais do que minha fragilidade ou minhas dúvidas. Ele me lembrou de sua promessa de estar comigo sempre que eu precisasse. E, ao mesmo tempo, Ele me deu coragem para seguir em frente, mesmo que eu não soubesse qual seria o caminho. Nessas horas, percebi que a fé é mais do que acreditar em algo que não consigo ver. É também a certeza de que, mesmo que eu não consiga perceber o caminho agora, o Senhor está me guiando com sua sabedoria infinita. É como se eu estivesse caminhando em uma floresta densa, onde o sol não consegue brilhar, mas eu sei que no final do caminho haverá luz. A esperança, por sua vez, se tornou uma força que me sustentou quando eu estava à beira de desistir. Havia momentos em que tudo parecia impossível e eu me perguntava se algum dia eu conseguiria sair desse ciclo de desespero e incerteza. Mas mesmo quando eu não conseguia enxergar o futuro com clareza, o Senhor me lembrou que Ele estava me preparando para algo maior. Ele me lembrou que cada passo que eu dava, mesmo que pequeno, estava me aproximando de algo que eu não conseguiria compreender sozinho. Havia uma frase que me ajudou muito nesses momentos difíceis: o Senhor não nos deixa sozinhos. Essas palavras, repetidas por tantos anos, se tornaram um refúgio para meu coração. Elas me lembravam que mesmo quando eu me sentia abandonado, o Senhor estava ao meu lado, mesmo que eu não conseguisse enxergar sua mão. Ele estava me guiando com sua sabedoria e me protegendo com seu amor infinito. Lembro-me de um momento em que precisei de um sinal de que o Senhor estava comigo. Havia uma semana difícil, cheia de conflitos e incertezas. Cada dia parecia ser mais pesado que o anterior e eu me perguntei se eu seria capaz de suportar tudo isso. Mas em meio a tudo isso, o Senhor me deu um sinal que me fez entender que Ele estava comigo. Foi quando eu estava caminhando por um parque em um dia de sol quente. Olhei para cima e vi uma águia voando alto no céu, com sua asa aberta como se estivesse me convidando a seguir o seu exemplo. Naquele momento, eu percebi que o Senhor estava me mostrando que eu também podia voar acima das minhas limitações. Ele me lembrava que eu não precisava ter medo do que estava vindo.
Eu tinha a força de Deus dentro de mim e eu poderia superar qualquer desafio com sua ajuda. Esse sinal me fez entender que a fé é uma escolha que eu fazia diariamente. Não era apenas acreditar em algo que eu não podia ver, mas também acreditar em algo que eu não conseguia compreender completamente. Era acreditar que, mesmo quando tudo parecia escuro, o Senhor estava me guiando com sua mão poderosa. Nesses momentos de desafio, percebi que a esperança não era apenas um sentimento, mas uma força que me mantinha em pé quando tudo parecia cair. Ela me lembrava que o Senhor estava me preparando para algo maior do que eu conseguia enxergar. Havia uma frase que eu sempre repetia para mim mesmo: confia no Senhor com todo o teu coração e não te inclines para a tua própria inteligência. Provérbios 3:5. Essas palavras me lembravam que eu não precisava ter todas as respostas agora. Basta confiar nele e permitir que ele me guie com seu amor infinito. Quando eu me sentia fraco, o Senhor me dava força. Quando eu me sentia desesperado, ele me dava esperança. Quando eu me sentia sozinho, ele me lembrava que ele estava comigo. E mesmo que eu não conseguisse ver o caminho inteiro agora, eu sabia que o Senhor estava me guiando com seu amor infinito. O despertar da graça divina. Meu Pai Celestial, em meio aos desafios da vida, percebi que havia algo mais no meu coração além da força e da esperança. Havia uma graça que parecia estar fluindo por cada fibra do meu ser, trazendo com ela uma paz que eu nunca havia experimentado antes. Lembro-me de um momento em que tudo parecia estar ao seu limite. Havia uma pressão que parecia insuportável, como se o mundo inteiro estivesse contra mim. Mas em meio a tudo isso, o Senhor me lembrou que Ele estava comigo. Ele me deu uma graça que me fez perceber que eu não estava sozinho nessa batalha. A graça divina não era apenas uma promessa distante, mas uma realidade que eu vivi no meu coração. Ela me lembrou que mesmo quando eu me sentia frágil e abandonado, o Senhor estava me guiando com seu amor infinito. Havia um dia em que eu estava caminhando por uma estrada tranquila, quando de repente uma voz me chamou. Não era uma voz física, mas uma voz interior que me lembrou que eu precisava parar e ouvir o que o Senhor estava me dizendo. Quando eu me sentei sob uma árvore, fechei os olhos, datas e deixei que o Senhor me falasse. Ele me lembrou que eu estava cheio de graça e que eu precisava permitir que Ele me iluminasse com seu amor. Ele me deu uma paz que parecia fluir por cada parte do meu ser, acalmando os meus pensamentos e trazendo com ela uma clareza que eu nunca havia sentido antes. Essa graça me fez perceber que eu não precisava ter todas as respostas agora. Basta confiar nele e permitir que ele me guie com seu amor infinito. E mesmo que eu não conseguisse enxergar o caminho inteiro agora, eu sabia que o Senhor estava me guiando com seu amor infinito. A luz da vida eterna. Meu Pai Celestial, em meio aos desafios da vida, percebi que havia algo mais no meu coração além da força e da esperança. Havia uma luz que parecia estar fluindo por cada fibra do meu ser, trazendo com ela uma paz que eu nunca havia experimentado antes. Lembro-me de um momento em que tudo parecia estar ao seu limite. Havia uma pressão que parecia insuportável, como se o mundo inteiro estivesse contra mim. Mas em meio a tudo isso, o Senhor me lembrou que Ele estava comigo. Ele me deu uma luz que me fez perceber que eu não estava sozinho nessa batalha. A luz da vida eterna não era apenas uma promessa distante, mas uma realidade que eu vivi no meu coração. Ela me lembrou que mesmo quando eu me sentia frágil e abandonado, o Senhor estava me guiando com seu amor infinito. Havia um dia em que eu estava caminhando por uma estrada tranquila, quando de repente uma voz me chamou. Não era uma voz física, mas uma voz interior que me lembrou que eu precisava parar e ouvir o que o Senhor estava me dizendo. Quando eu me sentei sob uma árvore, fechei os olhos e deixei que o Senhor me falasse. Ele me lembrou que eu estava cheio de luz e que eu precisava permitir que Ele me iluminasse com seu amor. Ele me deu uma paz que parecia fluir por cada parte do meu ser, acalmando os meus pensamentos e trazendo com ela uma clareza que eu nunca havia sentido antes.
Essa luz me fez perceber que eu não precisava ter todas as respostas agora. Basta confiar nele e permitir que ele me guie com seu amor infinito. E mesmo que eu não conseguisse enxergar o caminho inteiro agora, eu sabia que o Senhor estava me guiando com seu amor infinito. A transformação interior. Meu Pai Celestial, em meio aos desafios da vida, percebi que havia algo mais no meu coração além da força e da esperança. Havia uma transformação que estava acontecendo dentro de mim, como se eu estivesse sendo moldado por uma força invisível, mas poderosa. Lembro-me de um momento em que tudo parecia estar ao seu limite. Havia uma pressão que parecia insuportável, como se o mundo inteiro estivesse contra mim. Mas em meio a tudo isso, o Senhor me lembrou que Ele estava comigo. Ele me deu uma transformação que me fez perceber que eu não estava sozinho nessa batalha. Essa transformação interior não era apenas um sentimento passageiro, mas uma mudança profunda que estava acontecendo em cada fibra do meu ser. Ela me lembrou que eu estava sendo refeito por uma força que eu não conseguiria compreender sozinho. Havia um dia em que eu estava caminhando por uma estrada tranquila, quando de repente uma voz me chamou. Não era uma voz física, mas uma voz interior que me lembrou que eu precisava parar e ouvir o que o Senhor estava me dizendo. Quando eu me sentei sob uma árvore, fechei os olhos e deixei que o Senhor me falasse. Ele me lembrou que eu estava cheio de transformação e que eu precisava permitir que Ele me recriasse com seu amor infinito. Ele me deu uma paz que parecia fluir por cada parte do meu ser, acalmando os meus pensamentos e trazendo com ela uma clareza que eu nunca havia sentido antes. Essa transformação me fez perceber que eu não precisava ter todas as respostas agora. Basta confiar nele e permitir que ele me guie com seu amor infinito. E mesmo que eu não conseguisse enxergar o caminho inteiro agora, eu sabia que o Senhor estava me guiando com seu amor infinito. A nova vida em Cristo. Meu Pai Celestial, em meio aos desafios da vida, percebi que havia algo mais no meu coração além da força e da esperança. Havia uma nova vida que estava sendo gerada dentro de mim, como se eu estivesse sendo renovado por uma força invisível, mas poderosa. Lembro-me de um momento em que tudo parecia estar ao seu limite. Havia uma pressão que parecia insuportável, como se o mundo inteiro estivesse contra mim. Mas em meio a tudo isso, o Senhor me lembrou que Ele estava comigo. Ele me deu uma nova vida que me fez perceber que eu não estava sozinho nessa batalha. Essa nova vida em Cristo não era apenas um sentimento passageiro, mas uma mudança profunda que estava acontecendo em cada fibra do meu ser. Ela me lembrou que eu estava sendo refeito por uma força que eu não conseguiria compreender sozinho. Havia um dia em que eu estava caminhando por uma estrada tranquila, quando de repente uma voz me chamou. Não era uma voz física, mas uma voz interior que me lembrou que eu precisava parar e ouvir o que o Senhor estava me dizendo. Quando eu me sentei sob uma árvore, fechei os olhos e deixei que o Senhor me falasse. Ele me lembrou que eu estava cheio de vida nova e que eu precisava permitir que Ele me recriasse com seu amor infinito. Ele me deu uma paz que parecia fluir por cada parte do meu ser, acalmando os meus pensamentos e trazendo com ela uma clareza que eu nunca havia sentido antes. Essa nova vida me fez perceber que eu não precisava ter todas as respostas agora. Basta confiar nele e permitir que ele me guie com seu amor infinito. E mesmo que eu não conseguisse enxergar o caminho inteiro agora, eu sabia que o Senhor estava me guiando com seu amor infinito. A promessa de um novo amanhecer. Meu Pai Celestial, em meio aos desafios da vida, percebi que havia algo mais no meu coração além da força e da esperança. Havia uma promessa de um novo amanhecer que estava se revelando para mim, trazendo com ela uma paz que eu nunca havia experimentado antes. Lembro-me de um momento em que tudo parecia estar ao seu limite. Havia uma pressão que parecia insuportável, como se o mundo inteiro estivesse contra mim. Mas em meio a tudo isso, o Senhor me lembrou que Ele estava comigo. Ele me deu uma promessa de um novo amanhecer que me fez perceber que eu não estava sozinho nessa batalha.
Essa promessa não era apenas uma esperança distante, mas uma realidade que eu vivi no meu coração. Ela me lembrou que, mesmo quando eu me sentia frágil e abandonado, o Senhor estava me guiando com seu amor infinito. Havia um dia em que eu estava caminhando por uma estrada tranquila, quando de repente uma voz me chamou. Não era uma voz física, mas uma voz interior que me lembrou que eu precisava parar e ouvir o que o Senhor estava me dizendo. Quando eu me sentei sob uma árvore, fechei os olhos e deixei que o Senhor me falasse. Ele me lembrou que eu estava cheio de promessas e que eu precisava permitir que Ele me iluminasse com seu amor infinito. Ele me deu uma paz que parecia fluir por cada parte do meu ser, acalmando os meus pensamentos e trazendo com ela uma clareza que eu nunca havia sentido antes. Essa promessa de um novo amanhecer me fez perceber que eu não precisava ter todas as respostas agora. Basta confiar nele e permitir que ele me guie com seu amor infinito. E mesmo que eu não conseguisse enxergar o caminho inteiro agora, eu sabia que o Senhor estava me guiando com seu amor infinito. A conquista da liberdade interior. Meu Pai Celestial, em meio aos desafios da vida, percebi que havia algo mais no meu coração além da força e da esperança. Havia uma conquista da liberdade interior que estava se revelando para mim, trazendo com ela uma paz que eu nunca havia experimentado antes. Lembro-me de um momento em que tudo parecia estar ao seu limite. Havia uma pressão que parecia insuportável, como se o mundo inteiro estivesse contra mim. Mas em meio a tudo isso, o Senhor me lembrou que Ele estava comigo. Ele me deu uma conquista da liberdade interior que me fez perceber que eu não estava sozinho nessa batalha. Essa conquista não era apenas um sentimento passageiro, mas uma mudança profunda que estava acontecendo em cada fibra do meu ser. Ela me lembrou que eu estava sendo refeito por uma força que eu não conseguiria compreender sozinho. Havia um dia em que eu estava caminhando por uma estrada tranquila, quando de repente uma voz me chamou. Não era uma voz física, mas uma voz interior que me lembrou que eu precisava parar e ouvir o que o Senhor estava me dizendo. Quando eu me sentei sob uma árvore, fechei os olhos e deixei que o Senhor me falasse. Ele me lembrou que eu estava cheio de liberdade e que eu precisava permitir que Ele me recriasse com seu amor infinito. Ele me deu uma paz que parecia fluir por cada parte do meu ser, acalmando os meus pensamentos e trazendo com ela uma clareza que eu nunca havia sentido antes. Essa conquista da liberdade me fez perceber que eu não precisava ter todas as respostas agora. Basta confiar nele e permitir que ele me guie com seu amor infinito. E mesmo que eu não conseguisse enxergar o caminho inteiro agora, eu sabia que o Senhor estava me guiando com seu amor infinito. A nova caminhada. Meu Pai Celestial, em meio aos desafios da vida, percebi que havia algo mais no meu coração além da força e da esperança. Havia uma nova caminhada que estava se revelando para mim, trazendo com ela uma paz que eu nunca havia experimentado antes. Lembro-me de um momento em que tudo parecia estar ao seu limite. Havia uma pressão que parecia insuportável, como se o mundo inteiro estivesse contra mim. Mas em meio a tudo isso, o Senhor me lembrou que Ele estava comigo. Ele me deu uma nova caminhada que me fez perceber que eu não estava sozinho nessa batalha. Essa nova caminhada não era apenas um sentimento passageiro, mas uma mudança profunda que estava acontecendo em cada fibra do meu ser. Ela me lembrou que eu estava sendo refeito por uma força que eu não conseguiria compreender sozinho. Havia um dia em que eu estava caminhando por uma estrada tranquila, quando de repente uma voz me chamou. Não era uma voz física, mas uma voz interior que me lembrou que eu precisava parar e ouvir o que o Senhor estava me dizendo. Quando eu me sentei sob uma árvore, fechei os olhos e deixei que o Senhor me falasse. Ele me lembrou que eu estava cheio de novas possibilidades e que eu precisava permitir que Ele me recriasse com seu amor infinito. Ele me deu uma paz que parecia fluir por cada parte do meu ser, acalmando os meus pensamentos e trazendo com ela uma clareza que eu nunca havia sentido antes.
Essa nova caminhada me fez perceber que eu não precisava ter todas as respostas agora. Basta confiar nele e permitir que ele me guie com seu amor infinito. E mesmo que eu não conseguisse enxergar o caminho inteiro agora, eu sabia que o Senhor estava me guiando com seu amor infinito. Meu Pai Celestial, em meio aos desafios da vida, percebi que havia algo mais no meu coração além da força e da esperança. Havia uma conclusão da jornada que estava se revelando para mim, trazendo com ela uma paz que eu nunca havia experimentado antes. Lembro-me de um momento em que tudo parecia estar ao seu limite. Havia uma pressão que parecia insuportável, como se o mundo inteiro estivesse contra mim. Mas em meio a tudo isso, o Senhor me lembrou que Ele estava comigo. Ele me deu uma conclusão da jornada que me fez perceber que eu não estava sozinho nessa batalha. Essa conclusão não era apenas um sentimento passageiro, mas uma mudança profunda que estava acontecendo em cada fibra do meu ser. Ela me lembrou que eu estava sendo refeito por uma força que eu não conseguiria compreender sozinho. Havia um dia em que eu estava caminhando por uma estrada tranquila, quando de repente uma voz me chamou. Não era uma voz física, mas uma voz interior que me lembrou que eu precisava parar e ouvir o que o Senhor estava me dizendo. Quando eu me sentei sob uma árvore, fechei os olhos e deixei que o Senhor me falasse. Ele me lembrou que eu estava cheio de conclusão e que eu precisava permitir que Ele me recriasse com seu amor infinito. Ele me deu uma paz que parecia fluir por cada parte do meu ser, acalmando os meus pensamentos e trazendo com ela uma clareza que eu nunca havia sentido antes. Essa conclusão da jornada me fez perceber que eu não precisava ter todas as respostas agora. Basta confiar nele e permitir que ele me guie com seu amor infinito. E mesmo que eu não conseguisse enxergar o caminho inteiro agora, eu sabia que o Senhor estava me guiando com seu amor infinito. A luz eterna, meu Pai Celestial, em meio aos desafios da vida, percebi que havia algo mais no meu coração além da força e da esperança. Havia uma luz eterna que estava se revelando para mim, trazendo com ela uma paz que eu nunca havia experimentado antes. Lembro-me de um momento em que tudo parecia estar ao seu limite. Havia uma pressão que parecia insuportável, como se o mundo inteiro estivesse contra mim. Mas em meio a tudo isso, o Senhor me lembrou que Ele estava comigo. Ele me deu uma luz eterna que me fez perceber que eu não estava sozinho nessa batalha. Essa luz não era apenas um sentimento passageiro, mas uma mudança profunda que estava acontecendo em cada fibra do meu ser. Ela me lembrou que eu estava sendo refeito por uma força que eu não conseguiria compreender sozinho. Havia um dia em que eu estava caminhando por uma estrada tranquila, quando de repente uma voz me chamou. Não era uma voz física, mas uma voz interior que me lembrou que eu precisava parar e ouvir o que o Senhor estava me dizendo. Quando eu me sentei sob uma árvore, fechei os olhos e deixei que o Senhor me falasse. Ele me lembrou que eu estava cheio de luz e que eu precisava permitir que Ele me recriasse com seu amor infinito. Ele me deu uma paz que parecia fluir por cada parte do meu ser, acalmando os meus pensamentos e trazendo com ela uma clareza que eu nunca havia sentido antes. Essa luz eterna me fez perceber que eu não precisava ter todas as respostas agora. Basta confiar nele e permitir que ele me guie com seu amor infinito. E mesmo que eu não conseguisse enxergar o caminho inteiro agora, eu sabia que o Senhor estava me guiando com seu amor infinito. Sim, a luz eterna. Em um mundo onde a vida parece uma tempestade constante, onde cada passo parece carregado de incertezas e desafios, há uma força que permanece constante, a luz da esperança. Essa luz não vem de dentro, mas de fora, da mão divina que nos conduz através das sombras da existência. Há um momento, talvez em meio à escuridão mais profunda, quando tudo parece desmoronar e a voz do mundo se cala, que a verdadeira conversa começa. Não com palavras, mas com silêncio, não com respostas, mas com a presença de algo maior. É nesse momento que percebemos que não estamos sozinhos, mesmo que o mundo nos diga o contrário.
A jornada é difícil, mas é nesse caminhar que descobrimos quem somos. Não apenas os nossos erros, mas também as nossas capacidades de recomeçar, de esperar, de acreditar. Cada passo, por menor que pareça, é um tributo à persistência da alma, à parte de nós que nunca se rende. E ao longo desse percurso, surgem vozes e algumas que nos desviam, outras que nos guiam. Mas há uma voz que, mesmo quando não ouvimos, nos alcança de forma indelével. Essa voz nos lembra que mesmo na derrota há uma vitória, mesmo no abandono há um abrigo. A luz eterna não é algo que possuímos, mas algo que recebemos. É o amor que nos sustenta quando a razão falha, é o conforto que nos envolve quando a dor é insuportável. É a certeza de que, no fim, tudo o que precisamos já está dentro de nós, só precisamos de um momento de silêncio para escutá-lo. Então caminhamos com a certeza de que, mesmo que o caminho seja longo, mesmo que as sombras nos assustem, a luz está aí. E quando finalmente olhamos para trás, descobrimos que não fomos nós que vencemos os obstáculos, mas a luz que nos guiou por toda essa jornada. E é nesse momento que sabemos que nada mais precisa ser dito. A luz eterna já nos compreende. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por esta mensagem. Compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra hoje. Inscreva-se no canal para receber diariamente novas orações, mensagens de fé e esperança. Que Deus abençoe sua vida grandemente.